Mas, enfim, vamos Eu lá. vi que não estava gravando. A falta que a Nice faz, tá vendo? Tenho que dizer. Sempre lembrada. Uhum. E aí, Peter Woods vai dizer uma coisa que para mim foi polêmica, que foi que o professor investigador é aquele que empreende uma investigação, ação, uma investigação colaborativa, e ele diz que professores são etnógrafos naturais. Toda vez que é utilizado esse termo natural, né, para a gente é uma grande questão, para a gente dentro do interacionismo, porque o que é, a gente volta para aquela discussão entre natureza e cultura, né? Então, como é que o professor é um etnógrafo natural? Bom, talvez esse seja um dos motivos da cisma dos etnógrafos com relação à maneira como as ciências humanas se apropriam da etnografia. Então, nem toda escrita é etnografia, né? Inclusive, eu acompanho bastante a Ana Clara Damasio, que é antropóloga, né? E está fazendo doutorado na UNB. E, assim, muita coisa que a gente diz que é etnografia é um outro tipo de pesquisa, né? Porque não se leva em conta, muitas vezes, essa tradição da etnografia como postura. A gente tem sérias questões com as tradições, né, de pensamento e o fato do interacionismo ter sido um pouco ofuscado, apagado nesse processo aí, de desenvolvimento das ciências humanas. E quando se fala em etnografia, a gente só toma a etnografia como essa etnografia clássica, essa etnografia como método. E, de fato, muitas vezes nós não conseguimos alcançar, né, todos os aspectos aí preconizados pela antropologia para desenvolver uma etnografia, né? Agora, o que me chamou a atenção sobre essa afirmação de Woods, de que os professores são etnógrafos naturais, foi a utilização do termo natural, mas eu continuei lendo o livro, né, que foi esse Inside Schools, e o que ele está dizendo é que os professores são etnógrafos naturais, conquanto eles participam do campo, eles estão empreendendo a observação participante na sala de aula e precisam, né, ingressar na cultura estudantil, digamos assim. O professor, ele precisa tentar entender a cultura estudantil, precisa tentar entender o subgrupo, né? E aí ele vai dizer, ó, tem isso aí, daí que vem o termo postura, a gente pode tomar essa postura, mas não necessariamente ser alguém que se dedica a essa escrita, né? E aí o Peter Woods ele vai separar assim, nem todo professor é investigador, tá? Tá tudo bem. O professor que é investigador, ele está intervindo e observando ali a complexidade da sala de aula. Inclusive, o Woods vai falar que olhar apenas uma direção do diálogo estabelecido nas instituições é uma visão apenas parcial, não alcança todos os aspectos envolvidos num processo formativo, por exemplo. Então, numa sala de aula, eu me lembro muito, assim, quando eu estudei psicanálise e educação na UNEB, não é só o grito que vai dizer respeito a uma violência que está sendo empreendida na sala de aula, mas também o silêncio, né? Quando nós silenciamos, ignoramos determinados estudantes, porque temos a priori sobre eles, a gente também, muitas vezes, está colocando, né, essa violência para o estudante. O estudante, muitas vezes, oriundo de camadas populares, lidando com diversos desafios, que nós categorizamos conforme o nosso ponto de vista. É isso que Peter Woods vai falar da importância da gente adotar essa postura para enriquecer a nossa formação, né, nossa carreira. Tá? E também fala que tem pouquíssimas pesquisas dedicadas a isso. Bom, Bumar vai trazer, assim, 4 pontos importantes, que são a observação do campo, a descrição da situação, aí eu colocaria a definição da situação, né? E a interpretação das interações, e a interpretação das interações finaliza a síntese, né? E aí a gente tem a construção do objeto, né? O objeto marca uma problemática, o objeto ele não está lá. Ele marca uma problemática
que se faz presente a partir dos interesses do pesquisador. E ele começa pela observação do campo, tá? Ele vai dizer que o trabalho de campo no imaginário das ciências humanas é o que dá essa especificidade à etnografia, né? E que algo que tem em comum entre a etnografia clássica, metodológica, essa etnografia como postura, é essa ideia de ir ao campo e não fazer do campo o elemento da administração da prova, mas um material indispensável para o discurso sobre o outro ter sentido, né? Então, essa que Clifford Geertz vai falar, né, sobre a descrição densa, ela vai se prestar a isso, né? Fazer com que o discurso sobre o outro tenha sentido, e conforme Laplantine diz, a gente não vai para o campo só para ver, só para olhar, melhor dizendo, né? Para perceber. A gente, quando a gente escreve a etnografia, a gente quer que o outro veja aquilo que nós também vimos no campo, né? Então, aí vai fundamentar essa postura etnográfica. Mas vai dizer que a atitude de admiração, o olhar maravilhado para o outro, não vem da etnografia, né? Tem essas raízes na filosofia. E aí vai falar sobre Sócrates, depois ele vai falar sobre o mito de Édipo, vai falar sobre Sócrates no sentido dessa observação sobre o homem, né? Sobre o humano. E aí ele vai dizer que o etnógrafo é aquele que, na etnografia clássica, seria aquele que ia ver os povos estrangeiros viverem, aquele que observa o estrangeirismo do outro. E aí ele vai dizer que os povos, né, citados, aqueles povos citados, etnos, são os povos tidos como bárbaros, por oposição ao povo formado pelos cidadãos atenienses, demos, né? Então tem uma demos com relação ao etno. Então essa cultura era a cultura do outro, né? Bom, e aí ele vai colocar... Oi. Tem uma sombra no slide, tem alguma coisa? Escondeu, não foi? Mas depois eu tiro antes de mandar no grupo. Tá. É que foi coisa do Canva. Na hora estava bem na frente, mas depois desconfigurou. Os sociólogos da Escola de Chicago, em particular Robert Ezra Park, né, defenderam no início dos anos 20 que os métodos de observação utilizados para estudar os costumes dos indígenas na América do Norte podiam ser aplicados também de maneira análoga aos estudos dos costumes, das crenças, das práticas sociais e das normas gerais, né, da vida que dominavam os bairros, né? Aí nasce a sociologia urbana da Escola de Chicago, né? Então começa com essa perspectiva de observar o desvio, é muito característico da Escola de Chicago, né? Esse estranhar a inflação da população na Chicago, o grande êxodo que teve, né, para a cidade de Chicago na década de 20, aí, com a industrialização e as mudanças sociais que isso acarretaram, né? O empobrecimento do entorno, uma coisa aqui que não utilizamos mais, né? A delinquência, que se utilizava na época. Então, os sociólogos da Escola de Chicago estavam muito atentos a essa questão da delinquência. E aqui no Brasil, aumento da criminalidade no entorno da cidade de Chicago devido à inflação populacional, empobrecimento da população que não tinha emprego, né? O aumento do desemprego foi acarretando todos esses fatores lá também. As pessoas estavam excluídas, marginalizadas na sociedade, e isso gerava ali várias disfunções, né, naquela cidade. Aqui no Brasil também a gente teve várias investigações, sobretudo no pós-guerra, né, porque aqui no Brasil se pensava que existia uma democracia racial, etc., mas os sociólogos da época logo, né, deram conta de desfazer essa ideia, porque a patologia social que veio a culminar, né, no nazismo e toda essa barbárie, precisava de alguma solução que viesse das ciências sociais, e aqui no Brasil era visto como um país harmonioso.
vários sociólogos da época colocavam que não, que existia conflito aqui no Brasil com a topologia diferente, né? Então, a gente não necessariamente aqui no Brasil teve uma escola sobre o desvio, né? A gente teve uma escola mais localizada nos problemas pode-se dizer, normatização, né? A gente não fala do desvio, mas a gente fala, assim, de determinados grupos, né? Estigmatizados também pela ciência, que não alcançavam aquela norma, que era a norma europeizada e tudo mais. Então, a gente tem vários estudos sobre pessoas negras, vários estudos sobre as pessoas tidas como loucas, né? Que não eram apenas pessoas que tinham diagnóstico de transtornos mentais graves. A gente tem, nesse período, também, esses estudos, aqui no Brasil. Bom, então a Escola de Chicago iniciou um movimento para uma antropologia, e aí ele vai corrigir, né? Na verdade, uma etnologia no sentido francês das sociedades modernas. Eu coloquei a diferença, né? A etnografia como a escrita, como a descrição, a etnologia com um passo posterior à etnografia, que está indo em direção à síntese. Então, na etnologia a gente tem um estudo da cultura e já uma síntese. E na antropologia a gente tem a segunda etapa dessa síntese, tomando por base as conclusões da etnografia e da etnologia. Então, na antropologia, a gente tem a ciência, né? O processo aí de juntar. Na Escola de Chicago, portanto, não é o estrangeiro, no entanto, né? No entanto, na Escola de Chicago, não é o estrangeiro enquanto outro que se estuda, o outro nativo, a outra cultura, a cultura do outro, mas o outro enquanto estranho. Dizendo isso porque outro professor pode ser estranho em sua prática para você, né? Então, ainda que seja um professor que compartilhe a mesma posição teórica, a mesma abordagem, a prática dele avaliativa, a prática de ensino, pode ser um aspecto que você estranhe. A gente teve uma pesquisa agora, a pesquisa no PIBIC, sobre avaliação de quarta geração, né? Porque participando do IAC, sendo parte do IAC, o OV, a gente estava investigando a avaliação de quarta geração no IAC. Então, nós somos observadores participantes, né? E a gente está estranhando as práticas, inclusive as nossas, no percurso da pesquisa. E aí, Bumar vai dizer que isso dota essa ideia de estranhar, né? Vai dotar a pesquisa etnográfica e interacionista de uma exterioridade metodológica, uma exterioridade que existe apenas para os termos da pesquisa, né? Para resolver essa contradição entre exterioridade do investigador, o investigador está fora, seja objetivo, né? Que é necessária reflexivamente, a gente precisa se distanciar, mas que impede que a gente acesse os segredos indexicais. Ó, Sônia, marque essa palavra. Indexicais, indexicalidade, que é muito importante para a metodologia e para a maneira como a gente enxerga a realidade, tá? No interacionismo. E a interioridade do profissional. Então, tem a exterioridade do investigador e a interioridade do profissional, o nosso self. É possível separar isso no momento da pesquisa? Né? É possível separar isso no momento da pesquisa, quando eu estou fazendo uma pesquisa sobre mulheres negras? Né? Esse é um aspecto que é reiteradamente colocado para pessoas negras. E aí tem uma citação aqui de Damásio, Ana Clara Damásio, essa pesquisadora que eu falei, que ela escreve um texto chamado Isso Não É uma Alta Etnografia, porque ela estuda parentesco dentro da antropologia, e ela foi pesquisar mulheres parentes dela, tá? Então, quando ela ia falar sobre parentesco, as pessoas perguntavam, isso não é uma etnografia? E ela utiliza esse texto para responder, a referência está no final. É muito interessante, porque ela vai falar como eu era inscrito em um território que eu, depois de tanto ler, afirmava não ser meu. Como eu e minha pesquisa, por conseguinte, estávamos sendo inscritas em um campo mas inscritas em um campo que ela dizia que não pertencia, né? Ela estranhou, ela já não, inclusive porque ela é uma pessoa de diáspora, ela já não morava mais naquele contexto, e ela viu ali uma oportunidade de observar as práticas
de familiaridade daquelas mulheres de uma comunidade, se eu não me engano, é quilombola. Então, tem todo um aspecto aí que ela, né, utiliza dessa exterioridade metodológica também, tá? E aí ela vai falar sobre esse paternalismo, de fale de você, o que você está falando é de você. E que ela não... Nem todo pesquisador precisa falar isso, fazer isso, né? Nem sempre, quando a gente está falando sobre mulheres negras, a gente precisa se colocar no campo como interlocutor, dizendo assim. A implicação está colocada e a gente vai expressar na descrição da situação, tá? Para ficar melhor, sumiu. Para ficar melhor essa definição de Damásio, essa problematização, a ideia é que quando a gente vai no campo e que a gente escreve, a gente utiliza as definições de situação dos sujeitos que estão ali. Então, quando a gente categoriza, a gente utiliza essas definições de situação dos sujeitos. Quando a gente está fazendo a autoetnografia, a gente utiliza também a nossa definição de situação, né? Entra como dado, entra ali nas categorias. Quando a gente está falando sobre não estar dialogando com o campo como parte dos sujeitos pesquisados, a gente vai colocar a implicação com aquelas categorias, a implicação com os elementos que emergiram, né, durante o contexto da pesquisa. Bom, então Bumar vai dizer que a pressão da realidade alimentada pela noção de campo pode nos induzir a pensar que a clivagem na definição do objeto vai passar pela oposição entre um pensamento de laboratório, que reflete no abstrato, e contato com a realidade, que privilegia a coisa à vista. E, na verdade, não tem essa dicotomia no interacionismo simbólico, né? Não tem esse pensamento de laboratório. Os dados, eles são os dados da realidade, né? Tanto é que a gente tem uma teoria fundamentada em dados. A gente constrói a teoria a partir dessa inserção, assim, imersão no campo. E aí ele vai colocar muito na linha de Laplantine, né, que descrever a situação não se trata de ver, se trata de olhar. Ainda que consiga receber imagens na retina, né, olhar supõe estar em guarda, prestar atenção, interessar-se. Em suma, para usar o vocabulário institucionalista, o etnógrafo é, ao mesmo tempo, implicado, na medida em que ele está em guarda, ele presta atenção em algumas coisas e ignora outras, ele se interessa por alguns temas dentro do campo e ignora outros, né? Natural. A investigação etnográfica dá lugar pleno ao sujeito numa atitude de atenção flutuante, nunca neutra. Muito freudiano isso, né? Atenção flutuante. Você vai e fisga algo, mas é algo que, para você, é estranho no discurso. Para você é um ato falho, para você é um xiste, e que só pode ser confirmado como um ato falho e um xiste a partir do relato do outro. Tá? Segundo a etnografia constitutiva de Hugh Mehan, tem essa fórmula da tecelagem etnográfica, né? Quando o investigador situa as descrições no seu próprio contexto, né? Produzindo os dados junto com os membros do grupo estudado, né? Utilizando as produções do membro como instruções de investigação. Aí, na descrição de situação, tem um quadrozinho de Tiresias com Antó, que no mito de Édipo foi buscar, né, em Tiresias, assim, uma explicação do que tinha ocorrido, né? E o que Tiresias fez para Bumar foi registrar indícios e colocar sua interpretação implicada. Inclusive, foi pedido a ele que ele não ignorasse nenhum aspecto, nenhum conteúdo dos deuses, nenhum conteúdo de mágico, para descrever a situação que tinha ocorrido ali com Édipo, né? Então, ele vai dizer, Bumar, que Tiresias inventou a observação participante, que poderia também ser chamada de investigação social implicada. Então, a articulação entre postura, objeto e concepção de mundo que sustenta, né, essa postura de investigação social implicada designa a prática de Tiresias como paradigma do etnográfico implicado.
Aí vem o segundo aspecto, que é interpretar as interações. Então, nós temos aí uma discussão importante para enveredar, que é da concepção da realidade para o interacionismo simbólico, né? E essa concepção da realidade, ela é, assim, também intersubjetiva, ela é produzida, mas ela não é produzida um a um sujeito, né? Ela é produzida no contexto das interações, ainda que não esteja sendo estabelecido nenhum diálogo naquele momento. É o que Anselmo Strauss vai colocar, né? Então, quando a gente fala sobre imaginação, fantasia, sonho, crença, costume, moralidade, a gente trava diálogos também com esses aspectos que estão colocados na cultura, né? Então, essas definições de situação aí vou trazer o paradigma de William Thomas, né? Que se o sujeito define uma situação, né, na qual ele está envolvido como real, a situação é real nas suas consequências. Isso é muito importante para o pesquisador, porque mesmo quando o entrevistado mente para você, omite algo, né? Isso quer dizer respeito a um processo ali que está se dando, a interação. Pode ser o efeito do pesquisador, né? Como é que uma pessoa racista se revela para um pesquisador negro, né? Como é que uma pessoa negra fala sobre determinados aspectos sensíveis da sua vivência racial para um pesquisador branco, né? Como é que uma mulher fala sobre violência de gênero para um homem? Tudo isso entra no contexto da pesquisa. Tudo isso tem uma realidade para o sujeito que está sendo investigado, né? O não posso falar, a omissão, a mentira, o floreio, enfim. Tudo isso para a gente é importante quando a pessoa se define como muito depreciada com relação à realidade, quando a pessoa se define como muito superestimada com relação à realidade, tudo isso diz respeito a definições de situação. A gente precisa considerar. Tá? E Bumar vai falar que o interacionismo simbólico vai aderir a essa visão fenomenológica da sociedade, ou melhor, a uma concepção construtivista da realidade. E depois ele começa uma discussão sobre desvio, né? Ele vai falar que para existir desvio é preciso existir a produção da norma. E aí tem uma parte onde ele fala, pergunta, né? Pergunta e responde ali conforme o interacionismo se a norma pré-existe ao desvio. Isso é interessante também. Ele vai falar que o trabalho descritivo sobre o campo mostra que as produções de normas e desvios são, por um lado, contemporâneos, né? Poder-se mesmo defender, segundo Canguilhem, que o desvio pré-existe à normalidade, e, por outro, são solidárias, na medida em que se apoiam reciprocamente uma à outra, para encontrar mesmo seu sentido na produção de suas próprias interações. Então, ele vai dizer que todo início é desvio, no sentido de um desconhecido que se choca com a lógica do instituído. Tá? O Bumar vai colocar também a intuição como modo de apreensão da realidade. A intuição, você estranhou algo, intuiu, né? Você vai construir categorias a partir dessa intuição, você vai continuar habitando o campo e observar se aquela intuição, né, ela está realmente de acordo com as definições de situações do sujeito. Mas essa intuição, essa apreensão da realidade que a gente faz, só pode ser analisada de maneira intersubjetiva. Né? E ele vai dizer que existe um movimento pendular entre o ponto de vista do investigador e dos atores. Tanto o ponto de vista do investigador é questionado, não apenas o ponto de vista dos atores. Então, ambos são questionados nesse processo. Aí ele vai trazer que, para interpretar as interações, ele utiliza esse arcabouço aí, teórico, né? Da análise institucional, do interacionismo simbólico, da etnometodologia e da etnologia profana. Ele faz questão de marcar a etnologia profana, porque, de fato, ele não está seguindo todos os aspectos da etnologia clássica. Tá? Principalmente esse de escrever tudo e depois interpretar. Depois que sai do campo, interpreta. Né? Ele vai trazer o objeto como marcador de problemática, então
como um objeto constituído per si, né? Ele vai trazer o objeto como marcador descritor, e que cada grupo usa marcadores espontâneos de descrição da realidade para produzir verdades locais, não gerais, sobre a modalidade dos etnométodos, que precisaremos distinguir das técnicas. Então, etnométodo não é técnica. A técnica é a ciência que a gente aplica em situações concretas, ou seja, a descrição social do poder dos eruditos. Então, tem o sábio, tem o engenheiro, tem o técnico, que diz, né, as práticas que nós aplicamos no contexto científico, as situações concretas, e os etnométodos, que são essas invenções para fins práticos. Sônia, Gina e eu, a gente escreveu um texto sobre a bricolagem, né? Então, a bricolagem tem a ver com esse etnométodo, construção de currículo, né? Nessa perspectiva de que a gente precisa inventar soluções, né, para a prática da docência, né? Então, isso implica, eu me lembro muito bem, assim, um pesquisador que é panafricanista, inclusive, e é professor da UNEB, e ele é super, assim, contra-hegemônico na produção dele hoje, já fui em palestras dele e tal. Mas quando você vai ver o concurso que ele passou, o concurso é, tipo assim, teorias da educação. E ele falou que isso foi um etnométodo para ele entrar na universidade. Que ele defendeu aquilo, disse que era especialista naquilo, e que ia fazer aquilo na universidade para entrar. Então, esse é um exemplo de etnométodo, né? Também. O etnométodo, a gente tem um exemplo aí dos boys in white. Eu me lembro de uma professora de neurociência que ela disse, né, uma vez. Ela dá aula para curso de psicologia, a gente ia para a faculdade de medicina, e aí ela falou assim: olha, tudo bem vocês virem vestidas de psicólogos, tá? Podem ficar à vontade. E a gente, como assim? Tem uma norma de etiqueta que os psicólogos não fazem parte. Isso é identificável pelo outro de uma maneira profana. Não precisa de ciência para entender que aquela turma é uma turma de psicólogos, sabe? Que para a gente, como pertencentes àquele campo, era absolutamente natural, né? É a maneira que a gente se coloca no mundo e era natural. Mas quando a gente chega na faculdade de medicina, isso salta aos olhos do outro, né? Então, isso diz respeito aos nossos etnométodos, tá? Esses etnométodos são socialmente eficazes e, não vou nem esse mais aí é do autor, são socialmente eficazes e produzidas pelos autores profanos. Porque não existe uma hierarquia entre a técnica e o etnométodo, né? A diferença é que a técnica, a maioria das vezes, a técnica está sistematizada, né? Conforme a gente constrói a técnica, a gente escreve sobre isso, passa por revisão por pares, etc. O etnométodo, ele é algo mais intuitivo, das pessoas comuns. E aí ele vai falar sobre ousar tornar-se etnógrafo, autorizar-se etnógrafo, né? E vai falar que a etnografia, como uma postura, ela é multireferencial. Acho que depois a gente pode pedir até a Sônia para falar um pouco sobre multireferencialidade, tá? Vai utilizar-se a etnografia na perspectiva de Bumar, da etnografia como postura, vai se utilizar das contribuições da análise institucional, principalmente a implicação, né? Ele vai trazer de René Laureau. Isso que é Laureau, né, Sônia? Laureau. Que nojo. Laureau, que vai ser... A implicação é constitutiva do processo de conhecimento. Então, você não tira a implicação para você fazer uma teoria válida, tá? A gente pode fazer saturação? Pode, né? A teoria fundamentada em dados, tal qual o Glaser coloca, que é mais do lado positivista, até mesmo a de Strauss e Corbin, de Strauss e Corbin, ela é mais construtivista, mas Glaser, ele era pesquisador quantitativo, né? Ele fazia mais inquéritos, mais pesquisa survey, estatísticas, etc. Então, pode fazer saturação, né? Você pode fazer isso, mas a implicação
ela tá aí, faz parte do processo, né? Porque você não vai fazer uma entrevista num lugar completamente asséptico como um laboratório, onde você controle todos os aspectos, né? Você vai fazer uma investigação na família sobre violência de gênero e o marido fica em casa na hora que você chega, né? Então, há coisas que não podem ser ditas, tá? E você percebe, se implica com isso, e você dá um jeito, inventa algo, né? Marca um outro momento, um outro horário, liga, e assim vai, e registra também essa implicação. A metodologia e a epistemologia não são, senão, o mesmo nas ciências antropossociais, né? Ele vai defender isso, que não tem uma separação entre metodologia e epistemologia. Ele também utiliza o arcabouço da etnometodologia, e aí vai cruzar a indexicalidade, utilizar os termos, a situação com relação a definição de situação com relação ao seu contexto, podemos dizer assim, com a accountability garfinkeliana, né? Que é essa maneira de verificação, para trabalhar num ponto de encontro entre produção profana das verdades locais e o reconhecimento, que é sempre arriscado, né, dos pontos de vista dos membros. Então, a accountability vai dizer respeito a essa... é como se você visse aquela realidade de uma maneira bipartite, tripartite, nessa complexidade, tá? E a etnografia interacionista, gostei muito, assim, para finalmente as pessoas entenderem do que etnografia é essa que a gente está falando, que a gente até pratica aqui no observatório, né? E que nós podemos nos orientar aí, né, desse texto, das produções de Bumar também, e de outros interacionistas, como Berger e Luckmann, né? Berger e Luckmann vão falar que a institucionalização ela começa no diálogo entre A e B. Porque A, quando ele fala algo, antes ele pressupôs, né, que vai ser entendido de determinada forma, que aquilo vai ter determinado efeito, né? B, por sua vez, ao receber aquela mensagem, responde conforme também essas suposições, tá? E ali se tem um processo de institucionalização da informação. Então, à medida que a maneira como A se comunica com B e é respondido satisfatoriamente, a tendência é que haja uma institucionalização desse modo de conversa, tá? Modo de produção de diálogo. Isso é importante e Berger e Luckmann vão falar que a institucionalização começa aí, tá? Nesse processo entre um e outro. Então, numa instituição, como, por exemplo, a universidade, a gente tem diversos subgrupos que têm vários processos de institucionalização. Por exemplo, o estudante conversa entre eles de uma maneira sobre o componente curricular, que não vai ser a mesma maneira que ele dá o feedback para nós professores no final do semestre. É o que a gente espera que seja dito, né? A realidade. Vocês gostaram mesmo? O que é que pode melhorar? Mas eles ainda têm... Muitas vezes a nota ainda não saiu, tem o receio de que a nota baixe, de ficar marcado pelo professor. Então, nós também somos categorizados por esses grupos. Isso também é uma forma de institucionalização. No caso, relação estudante-professor. Tá? Bom, voltando, a etnografia interacionista vai trabalhar para entrar nesses pontos centrais da instituição. Né? A gente falou, durante a pandemia, a gente falava assim, uma coisa que se perdeu na universidade, muito importante, é a conversa de corredor. Como é que a pessoa entra no Meet, sai de um Meet, não tem um tempo de elaboração, vai para outra reunião, está em uma reunião, entra em outra reunião durante aquela, não tem um tempo de corte, não tem um tempo de pertencer ao grupo, né? Então, isso também é uma maneira de institucionalização forçada, né? Aí é o que Anselmo Stross vai chamar de forçamento de status, né? Sim, a gente fragmenta esses subgrupos de uma maneira forçada, né? As pessoas estão isoladas nesse processo da pandemia de uma maneira forçada. Bom, e aí no interacionismo a gente vai penetrar nesses pontos, elaborando com os próprios atores as definições contraditórias das situações, até chegar a uma espécie de compreensão mútua próxima das histórias de vida, conforme P. Woods traz. Depois eu vou colocar o livro
lá no grupo do ONU. Até uma dimensão de amizade, ou seja, até o plano intersubjetivo de convivência, de conivência, tá? Ou seja, concorda, se a gente só consegue ter um significado a partir do momento que a gente adentra, né? Se coloca ao lado desse sujeito para que eles possam falar, de fato, suas implicações com o campo, com o tema, com a pesquisa, com a nossa presença, né? Isso foi algo que apareceu muito na minha pesquisa, assim, tanto quando uma pessoa que pesquiso sobre Virginia Bicudo e outras autoras negras também tenho bastante contato, já há um tempo, né? Mas principalmente desde o início do mestrado. Aí fiz as oficinas, né? Apresentei a autora, apresentei a obra da autora lá, Atitudes Raciais de São Paulo, e fui entrevistar estudantes. Para mim, a parte mais legal da pesquisa é entrevistar. Né? Depois a parte um pouco, né, metódica e tal. Mas aí, quando chegou na entrevista, um estudante, o que você pode falar? Perguntas amplas, né, no contexto da entrevista compreensiva, por exemplo. O que você pode falar sobre Virginia Bicudo? A estudante vem me falar assim, não posso falar nada além do que eu falaria sobre um outro autor que eu conheço, que eu ouvi falar apenas uma vez. Eu fiquei na chão. Era estudante branca. E até isso, eu anotei no meu diário. Eu falei, que isso, cara? Que também teve um outro estranhamento, depois eu conto a sua foca. Teve um outro estranhamento com uma estudante que era de classe alta e que, para mim, parecia parda. E quando ela foi falar a raça, ela falou branca. E eu fiquei no vídeo. Se eu fosse fazer a heteroidentificação, eu diria parda. Mas está aí o processo da definição de situação. Né? O quanto o próprio fato de estar situada na classe alta faz com que ela também se veja dessa forma, né? Porque, em comparação com um dos outros estudantes que foi de classe popular e era negro, né, pardo, no caso, e essa estudante realmente a situação era muito como o estudante relatou. Ele falava que ele vinha de um bairro popular e que os colegas dele, de classes mais abastadas, eles escolhiam um curso universitário e eles sabiam que eles iriam fazer o curso. Não tinha dúvida nenhuma. E para ele foi diferente. Ele teve que fazer diversas negociações e tal com a família, mas vai ficar sem trabalhar 5 anos. Psicologia é um curso, né, longo, onde você não vai poder trabalhar durante esse período. E essa estudante era exatamente assim, não apenas escolheu psicologia, sabia que iria fazer, como pode escolher a universidade. Então, estava ali colocado também essa questão, e que nós, como pesquisadores, a gente pode se utilizar do quê? Do que para elaborar essa implicação? Né? Para não matar a pesquisa dos diários, né, gente? Sônia é uma partidária aí dos diários. Eu também adotei, né? Eu tenho alguns diários. Tem o diário... Existe o diário de pesquisa, onde você coloca conceito, não é o fichamento, né? Onde você coloca conceito importante para a sua pesquisa, conceito que lhe capturou e etc. Existe o diário de campo, né? Nesse diário de campo é que você, independente se você está fazendo etnografia ou não, que você coloca ali também sua implicação. Você escreve o que está se passando e sua implicação. Por exemplo, teve um certo dia que eu resolvi no diário colocar que tinha um mês que eu não escrevia porque tinha muita coisa para fazer em casa, eu não aguentava mais. Né? Isso durante a pandemia. Né? Então, todos esses aspectos, eles entram também na nossa produção. Né? E a gente pode relatar ou não no trabalho final. Né? A gente pode relatar esses aspectos mais particulares, mais íntimos ou não. No caso de uma autoetnografia, é necessário. No caso de uma etnografia, a gente vai colocar as implicações que nós consideramos que tiveram algum efeito, enfim, naquele processo. Eu acho que esse texto de diários etnográficos profanos vai bem nessa linha, né? Porque o autor vai colocar, deixa eu me lembrar o nome dele, Nurdin El Hamouti,
da Universidade Federal de Ramoti, da Universidade Federal de Pernambuco, ele vai colocar que o professor precisa, ao mesmo tempo em que atua, ele vai colocar, não, quem coloca sou eu, que o professor precisa, ao mesmo tempo em que atua, definir, reavaliar as situações, e isso não seria um etnógrafo natural. Mas a gente tem uma produção de etnógrafos. Eu pergunto, né? Isso é uma produção de etnógrafos? Se a gente escreve isso, né? Nossa atuação, definição e reavaliação das situações, aí a gente está produzindo, né? Uma etnografia. Queria conversar com vocês sobre isso. E Ramoti vai defender que os diários eles podem ser interessantes. Os diários não são instrumento para Ramoti, mas um método, tá? Pode ser um método de investigação, de coleta de dados, de descrição de processos e estratégias da própria pesquisa e também da análise das implicações subjetivas do pesquisador. Pode ser também um método de formação de docentes, análise de práticas pedagógicas e desenvolvimento profissional e pessoal, e pode ser um método de intervenção e pesquisação. No caso, ele trabalhou com diários etnográficos dos estudantes, né? Essa ideia de que no campo nós temos diversos atores, o pesquisador é ator, tem seu diário, os estudantes podem ser também convocados a fazer seus diários etnográficos e assim sucessivamente. E agora a gente vai conversar, viu? O que tem a ver a palavra profana? Agora vocês vão responder, que eu vou pegar uma água que eu tô com... Bora lá. Vamos lá, meu povo. Vamos pensar aí. Eu fui fazendo umas observações, eu até salvei aqui, porque isso, de repente, serve a muita coisa, né? Não deixa de ser um certo diário de campo, é um diário de cena, né? Do que... Não chega a ser um diário, porque, na verdade, uma parte era indicação de leitura ou esclarecimento de alguma coisa. Mas eu acho bacana a gente sumarizar, entendeu? Comentar. Quando vocês têm uma... Eu estou começando a falar esperando a apresentadora voltar, enrolando linguiça. Eu estou ouvindo. Ah, você está ouvindo? Não, assim, quando gente, vocês dizem o que é análise de dado, como fazer análise de dado, às vezes eu me interrogo, né? Isso recentemente, né? Lendo Fernanda Zatti, lendo Lorena, o que é mesmo interpretação, entendeu? O que é interpretação de dado? Primeiro, vocês têm que se lembrar que, se vocês usaram uma teoria, nem todo trabalho de pesquisa implica num esteio teórico, claro, evidente. Né? Existem muitas pesquisas que dispensam essa parte, fazem revisão de literatura e a parte mais de apoio, de suporte teórico, não aparece, né? Não é obrigatório. Eu, por exemplo, acho muito difícil um trabalho estatístico, né, quantitativo, ter um referencial teórico. Isso porque, sabe, os dados eles implicam numa interpretação a partir deles mesmos, né? Bom, enfim, tem contexto, mas não necessariamente teoria. Depois eu posso explicar melhor isso. Agora, a interpretação, ela vai implicar em você parar e ouvir e se estranhar, né? Estranhar o que você está vendo. E a interpretação é pessoal. E, em alguma medida, a interpretação é um processo de teorização. Você está dizendo como é que você está vendo o negócio. É assim que as coisas... Porque a gente sempre acha, né, que a teoria é uma tarefa de outros, né, que já vieram, já escreveram, e não de um ser humano normal, comum, ordinário, como eu, você e qualquer pessoa. Mas, enfim, então... Vamos lá, eu adoro essa discussão, né? Amo discutir etnografia. Quem mais? Não, mas eu não falei, não. Eu estava enrolando linguiça. Ricardo! Bom dia! Tudo dia! Bem? Vem cá, deu piolho em você, foi, querido? Palhaça! Eu raspo o cabelo para fingir que eu não tenho... Careca. Calvície. Então, eu acho calvície uma careca, coisa tão gente. Calvície é heterossexual. eufemismo.
Eufemismo. Gay não tinha que ter calvície, é muito heterossexual ter calvície, vocês não acham, não? É muita masculinidade. Gay não podia ter calvície, mas, enfim, eu sou aqui uma grande contradição. É isso que eu sou. Sim, senhor, você recusa isso aí. Quem sabe você não está em outro lugar e não sabe. Está repreendido em nome do sangue do Cordeiro. Não menção. Aqui é gay mesmo. Bom, é Muito só você, viu, Ricardo? Segunda-feira. Segunda-feira. Vamos Bom voltar. dia para vocês, lindezas. Vamos lá. Vamos voltar à seriedade, sem careca. Vamos Tem lá. duas coisas que eu queria falar, né? Eu vou começar pela segunda, depois que Sônia fez essa reflexão, né? Dizendo que ela adora essa discussão sobre etnografia, dizendo que teorização, que interpretação é teorização. Isso eu acho muito legal, né? Eu fico pensando assim, não sei se a Sônia se nomeia dessa forma, mas isso é muita epistemologia feminista, né? E isso me agrada muito. Eu acho que Sônia e tem um caráter no grupo como um todo, né? As figuras que vieram antes foram construindo o grupo, são pessoas que pensam formas de produção do conhecimento e, portanto, estão refletindo sobre os fundamentos epistemológicos, né? Que a gente utiliza nas nossas produções de pesquisa. E isso que você falou, Sônia, eu pensei assim, Sônia, epistemóloga feminista. Mas aí você está lá, né, no interacionismo simbólico, né, são esses campos próximos, né? Quando a gente fala que é feminismo, não significa também que o que não está fora do feminismo. O feminismo é um projeto epistemológico, né? E eu falo muito desse lugar porque certamente é o lugar que me transformou e etc e tal. Então, eu também radicalmente defendo que muita gente acredita que a teoria e o método, até nas metodologias qualitativas, tem gente que acredita que é a teoria e o método que te separa do objeto. Eu radicalmente já borro essas fronteiras mesmo, né, dizendo que é impossível separar. E, na verdade, o que vai permitir, então, que a produção desse conhecimento seja diferente da produção de uma fala no boteco, dita de qualquer jeito, sobre a experiência dos universitários, por exemplo, a partir da etnografia, da experiência de universitários negros, por exemplo, de estudantes de ação afirmativa, é a reflexividade constante. É você apontar o furo do seu pensamento, né? Como a dona Haraway, epistemóloga feminista, vai dizer, existem algumas cegueiras epistêmicas. Então, né, a minha discussão metodológica na minha tese e na minha dissertação, ela é gigante. Eu acho que deve ter umas 100 páginas só de reflexão, talvez menos, vai, umas 60, 70. Por quê? Sou eu apresentando as contradições de quem eu sou no encontro com o objeto. O que dei conta, o que não dei conta, o que foi difícil, o que foi sintomático, né? Então, eu lembro que teve algum texto, foi Sônia que debateu esse texto, foi uma das primeiras reuniões do OV do semestre passado, acho que foi quando eu estava chegando, que tinha uma reflexão sobre o sintoma na produção da pesquisa. Então, é isso, né? Eu acho que a etnografia também nos ajuda nisso, né? Quando a dona Haraway vai falar de saberes, quem é que fala de cegueira epistêmica? Dona Haraway. Eu posso escrever aqui, né? Sim, senhor, por favor, que as pessoas não sabem escrever isso, não. A dona Haraway vai falar disso, gente, no Saberes Localizados. Esse é o primeiro título, né? 2 pontos. Por uma perspectiva parcial do conhecimento, alguma coisa assim. Aonde ela vai dizer... É um texto clássico dela, né? Sempre que eu leio, eu me encontro com coisas novas para dialogar com a Vitailma, né? Não é que o texto é uma realidade que está lá colocada, né? Toda vez que eu leio ele, eu sou tocado, mobilizado. A minha experiência é atravessada de uma forma diferente. Tem esses textos clássicos, né, que quando a gente retoma, a gente é atravessado de formas muito singulares. Você fala, como eu não vi isso, né? É porque estava lá, mas não estava, né? O seu olhar ainda, né, a sua experiência simbólica, cultural, linguística, discursiva, não permitiu que aquilo aparecesse como um elemento que te tocasse na experiência intelectual e política, né? Mas a dona Haraway vai dizer que a forma mais objetiva de produzir conhecimento é assumindo a parcialidade que tem nele. Né? Então, é um texto de epistemologia em que ela está ali discutindo, sobretudo, para combater tudo isso que a gente faz aqui, né? Positivismo, neutralidade, racionalidade. É esse mesmo aí que Sônia mandou. É um textão, com muita reflexão. E aí, então, primeiro para dizer isso, né? Uma descrição densa etnográfica é a teoria, é a produção teórica, não uma descrição qualquer.
mas uma descrição analítica que problematiza, que aponta tensões, antagonismos, aproximações, isso é a nossa produção teórica, né? É aí que está a autoria de alguém que faz uma tese em etnografia, né? Como eu penso. Se a gente brincar que dissertação né, é a possibilidade de dissertar, falar sobre algo, dar aula sobre um tema, e a tese, eu não dicotomizo muito não, mas estou brincando aqui, né? E a tese como uma proposta dentro de um grande guarda-chuva, né, analítico, teórico, temático. Então, uma boa descrição etnográfica que problematize tensões, aproximações, os pontos cegos epistêmicos, né? Eu, por exemplo, entrevistei professores no meu doutorado. Na minha metodologia, eu precisei dizer dessa relação de poder. Será que eu questionei os professores doutores que eu entrevistei? Na época, eu não era um doutor. Será que eu os... E eles tinham uma hierarquia funcional comigo muito diferente da que eu estava naquela época, né? Será que eu fiz todas as perguntas que eu queria ter feito? Será que eu dei tensionei com coisa que eles falaram? Eu já estou dizendo, não. Algumas sim e outras não. E isso eu refleti na metodologia a partir das epistemologias feministas. Mas as etnografias, em toda a sua heterogeneidade, elas também permitem isso. Então, o segundo ponto que eu queria falar era esse, né? De quando a Sônia fala a produção teórica numa etnografia é essa capacidade que a gente tem de assumir os riscos de uma interpretação livre. Isso é a produção teórica, né? Com as reflexões de em quais condições sociais e históricas ela se deu, óbvio, né? Então, até aqui eu fui, até aqui eu não consegui, essas perguntas levaram a isso e impediram aquilo e aquilo outro. E, para dialogar agora mais diretamente com Vitailma, né? Vitailma, desde que eu estava na psicologia, né, na graduação, mestrado e doutorado, tem essa grande tensão se o que psicólogo faz, estrito senso, é etnografia ou não. E eu sei que todos vocês aqui estão acostumados com isso, né? Para fugir disso, eu dei o nome de pesquisa participante, eu dei o nome de observação participante, para não ter que dar um nome etnografia e ter que ir para uma banca e alguém dar show dizendo que eu não sou antropólogo, que eu não estudei isso, né? A gente tem saídas. Metodologias coletivas e participativas, pesquisa participação, pesquisa militante e etc e tal. Eu queria ouvir mais de você, porque você falou isso no início, né? Desses conflitos, assim. Já sabendo que não tem uma resposta objetiva para isso, mas eu queria ouvir pelo menos você problematizando isso. Existem limites que estão colocados dentro do campo etnográfico do que separa uma observação de uma etnografia, que é o método propriamente da antropologia, tem um tempo exato? Eu já imagino que não, nós estamos nas metodologias qualitativas, mas como é que esse debate aparece? Eu estou querendo brincar de dizer assim, qual que é a diferença que a gente pode aqui inventar entre nós, entre intervenção psicossocial, pesquisa participante, metodologias coletivas e participativas e etnografia, né? E acho que seria muito legal, inclusive, que na sua pesquisa fosse apontado como esses nomes, eles são fictícios, né? Mas que, de fato, nem toda observação ela é participante, né? E ela é etnográfica. O que é que difere? Qual que é o limite desses campos? Tem que acreditar neles ou está na hora da gente duvidar um pouco mais deles? E quem vai poder falar isso, sem dúvida alguma, é você. Porque eu não estudo etnografia. Isso eu tenho clareza. Eu faço pesquisa participante, psicologia comunitária, mobilização popular, mas eu não chamo isso de etnografia. Queria te ouvir mais nesse sentido, tá? É isso, gente. Vou desligar a câmera. Sim, pegou aí. Se saia, Vitailma. Se eu conseguir fazer isso agora, se eu conseguir defender isso, Sônia vai me dar o título de doutora agora. Sim, porque eu tenho esse poder. Acredite nisso. Tudo bem, isso se chama boicote político, entendeu? Sabotagem. Vá lá, dona Vita. Não, eu acho que, primeiro, também eu tenho também uma certa reticência em usar o termo etnografia, porque todas as vezes que eu vejo etnógrafos comentando pesquisas de psicólogos e pessoas de outros campos que dizem que estão em etnografia, eles detonam. Então, assim, não teria um antropólogo na minha banca. Mas, pegando essa vertente do interacionismo simbólico, né, da etnografia interacionista,
Uma coisa que eu diria assim, que eu vejo, que é bem diferente, é que enquanto a gente está registrando dia a dia um, né? A gente já está produzindo teoria, porque até mesmo a forma que a gente escreve, né? A forma que a gente seleciona, está dizendo respeito a um tema que a gente quer trabalhar, né? Então, na etnografia dos antropólogos, eles escrevem com o máximo de detalhes possível, e só depois que saem do campo, né, que vão escrever uma tese, vão escrever a etnografia deles. Então, eles têm 20 mil páginas de anotações para fazer a tese deles, né, para pegar ali parentesco. Vamos lá, pegar o tema de Damásio. Parentesco. O que é que surge aí, né, daquele contexto sobre parentesco? E que é possível, né, dar origem a categorias demarcadas, etc. Nessa etnografia, no contexto do interacionismo, que, bom, eu sou profana, sou uma atriz profana nesse campo, assim, eu acho, né? Eu estou aqui com um diário meu da tese, o diário do mestrado. Hoje eu anoto essas coisinhas, como, por exemplo, a indignação que eu fiquei da estudante de olha, de dizer que não que não tinha muito a dizer sobre Virginia Bicudo. Isso, para mim, gerou uma problemática de pesquisa para a tese. Né? Porque toda vez que a Sônia me perguntava assim, existe recepção? Primeiro, no anteprojeto que eu submeti para o mestrado, eu ia fazer sobre a inserção de Virginia Bicudo no curso de psicologia. No fim das contas, aí eu já parto assim dessa premissa para construir o problema de tese, né? No fim da dissertação, eu vi que quando essa menina fala isso, o que está colocado é que uma oficina não é exceção de teórico, né? Falar uma vez sobre teórico não torna esse teórico um símbolo para o estudante, né? É preciso um outro nível de apropriação. Qual é esse outro nível? É a partir do momento que o professor nativo, o professor que é o dono responsável pelo componente, coloca, porque aí o estudante é obrigado a ler. Qual é esse momento? Não sabemos, tá? Eu acho que isso é algo que a gente vem descobrindo, se deparando com isso aqui nas nossas discussões, né? A gente fala sobre decolonialidade. Qual é o momento que a gente pode dizer que o currículo nosso é decolonial? É o momento que a gente coloca a proposição, né, dos temas dos autores, ou é o momento que a gente tem respostas contra-hegemônicas desses estudantes? A gente tem respostas contra-hegemônicas na sala de aula. A gente também não definiu. Então, vocês verem que eu acho que minha implicação vem daí, né? Eu participando desse campo, sendo autora negra, eu falei assim, mas caramba, quer dizer, quando alguém falar que Vita é sempre quem fala de Virginia Bicudo, e o meu doutorado vai acabar e eu vou sair da UFBA, não sei se eu volto, né? Também uma hora Vita some, Virginia Bicudo também some, pronto, né? Outras autoras negras somem, pronto. Então, isso se torna uma problemática de pesquisa a partir também dessa implicação, né? Assim, acho que o interacionismo simbólico nos dá esse arcabouço para ir a fundo mais nesses pontos assim centrais, né? De institucionalização, de legitimação. Eu até abri Berger Luckmann aqui para quando ele fala, né, sobre as origens da institucionalização. E aí ele vai falar, né, de qualquer ação frequentemente repetida torna-se moldada em um padrão. Por que a etnografia não é simplesmente uma ação frequentemente repetida? E é possível fazer de outras formas e se tornar frequentemente repetida de uma outra forma. Né? Pode ser dessa forma profana. Para que um dia a gente não precisa falar que é profana, que é desviante, né? Eu acho que vem dentro dessa linha, assim, que a gente está institucionalizando o desvio da etnografia. Eu acho que a gente está nesse campo, assim. E já tem referencial teórico para suportar essa argumentação nossa, né? De que quando a gente vai para o campo, a gente precisa também
né, prestar atenção na multiplicação, e por isso que é uma recomendação de Sônia, né, no PIBIC. E eu me lembro muito do texto dos diários profanos do grupo do PIBIC, que a gente usa o diário de grupo, né? A memória grupal lá do... Poxa, não lembro. Não. Pichon Rivière. E aquela é uma maneira da gente rever, inclusive, os processos, os sintomas, né, as dificuldades nossas, enquanto pesquisadores, nas nossas interações. Não é só dificuldade teórica, não é só dificuldade de prazo, né? Mas, assim, na nossa interação, a gente produz algo que precisa ser elaborado, que vai para o diário e que, quando a gente lê, a gente começa falando sobre isso. Me perdi. Acho que a gente vai conversando sobre isso. Assim, se o que eu faço pode ser chamado de etnografia, como eu chamo, tá? Mas adoto essa etnografia como postura, não adoto a etnografia clássica, é justamente porque eu vou me basear na escrita dos diários de campo, me basear na minha entrada em grupos e situações, né? Por conta da pesquisa, mas não é uma etnografia tal qual colocada por Malinowski, por exemplo, enfim, ou pela tradição da antropologia até hoje, né? Então, é mais uma etnografia interacionista. Eu já adoto essa linha, assim. Tem mais uma coisa. A observação participante seria um instrumento, né? Então, tem a pesquisa participante mais ampla, método, e a observação participante um instrumento dentro de vários arcabouços. A maneira como a gente escreve, eu acho que diferencia, Ricardo. Não sei. Sônia, todo mundo pode comentar. Agnes, que já está indo com o levantado. Obrigado, viu, Thailma? Eu vou botar minha mãozinha aqui, porque eu estou preocupada com meus horários, mas tudo bem. Diga aí, Agnes. Então, bom dia, pessoal. Vita, um prazer te ouvir, né? Sou uma admiradora antiga da antropologia, da etnografia, e acho que quando a gente até pensa em criticar algumas coisas, dá uma olhada e olha a renovação, né? A alta etnografia, os diários profanos. Então, acho que é um campo realmente inspirador, porque sempre traz ideias que vão remodelando os caminhos e acho que tornando mais ricos. Eu tenho lido muito nos últimos tempos sobre pesquisa biográfica e autobiográfica em educação. Participei, inclusive, do congresso que aconteceu aqui em maio, né, na UNEB. E fiquei fazendo links, né, do que você trouxe, especialmente do diários, né, estudantis, dos diários profanos, com essas questões. E por conta dessas leituras, eu, né, compartilho com você aqui questões que vieram surgindo, né? De quando a gente está com pesquisas, com modelos biográficos, né? Eu, por exemplo, fiz a vida inteira pesquisas com entrevistas. Eu penso nos temas, eu penso nas perguntas, eu sugiro os tópicos e ouço, né? E essa pessoa constrói esse discurso biográfico a partir do que eu estou demandando. Então, um dos textos que eu li recentemente, de um professor franco-canadense, o Gaston Pinault, que até veio para o congresso da UNEB aqui, né? Ele fala, esse modelo biográfico ainda tem uma centralidade muito grande do pesquisador, da interpretação dele. Nos modelos autobiográficos, né, você dá para o sujeito, o participante, um poder de construir os sentidos ali. Então, para mim, soou muito interessante essa ideia dos diários, né, em que os estudantes vão construir e tal, né, as suas narrativas,
e que teremos, portanto, esses sentidos definidos por eles, esses tópicos definidos por eles, essas linhas argumentativas definidas por eles. E aí eu trago um outro ponto, né? Essa palavrinha aparece de passagem no texto lá dos diários, que é narração, né? E por que é tão importante e transformador a construção desse diário, ou diria eu também, né, desse texto autobiográfico, porque é um texto autobiográfico, né, escrito em primeira pessoa, porque somos seres narrativos. Então, muitas pesquisas partem dessa premissa, somos seres narrativos, significa que o sentido se constrói na hora que a gente narra, em que a gente seleciona os acontecimentos e a gente vai, né, dizendo quais os personagens e criando os sentidos ali, né? Então, a minha questão para você, Vita, é se você também, né, se dá conta dessa diferença, né, de quando você está no biográfico, você está olhando para o outro, ou quando você, né, dá esse espaço, né, para o autobiográfico, em que o próprio sujeito vai produzir. E se essa dimensão da narrativa, né, da narração, e esse papel da narração, né, que é a base de tudo, né, de construir esse discurso já é torná-lo real, porque ele vai afetar a nossa vida, né? Se essas coisas para você fazem sentido e se de algum modo te tocam também. É isso. Obrigada, Agnes. Pois é, a pesquisa, ela parte de uma intuição, né, sobre algo, algum tema que incomoda, que nos faz pensar, questionar, etc. Mas uma coisa que, quando você fala sobre isso, essa ideia de colocar o tema, o tópico, discussão, eu me lembro que durante a pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com oficinas, Ricardo também é um pupilo de Maria Afonso, né? Nas oficinas com método de intervenção psicossocial, Maria Afonso vai falar sobre esse processo de identificar, né, a demanda. Agora, mesmo esse processo não é neutro, né? Mesmo esse processo de identificar a demanda não é neutro, é um processo de observar o que está ali, que aparece, né? À primeira vista, quando a gente olha uma instituição, no caso de psicologia, e fazer uma proposta que se dispõe a elaborar algum aspecto daquele ponto. Aí, mais no campo da investigação-ação, né? A minha pesquisa de mestrado está mais nesse campo aí, com a teoria fundamentada em dados, né? Então, primeiro eu precisei provocar, né, essa movimentação para poder produzir os dados. Hoje, eu procuro lidar, eu estou dialogando, mas eu estou dialogando com o campo de produção do conhecimento. Né? Não são mais, por exemplo, estudantes integrantes do campo, pessoas negras de tal lugar, de Salvador. Não. Né? São pessoas que produzem conhecimento nesse campo da recuperação epistêmica, que é o campo que eu faço parte. Né? Então, me estranhando com vários termos e conceitos que nós repetimos, institucionalizamos e que a gente não se dá conta. Então, como participante desse grupo também, né, eu vou tentar dar conta aí, né, de colocar eu acho muito interessante o que o Ricardo traz, minhas próprias contradições, etc., mas a partir de uma problemática que surge muito de uma vivência, de uma implicação pessoal. Acho que não tem muito como a gente fugir disso, a não ser dar pistas no final de onde é que a gente se embaraçou na pesquisa, sabe? Não alcancei, não deu. Eu acho que vai muito nessa linha. Inclusive, com relação à pesquisa autobiográfica, a gente se embaraça. Porque, por exemplo, estudos das subjetividades. A gente tem lá a autobiografia dos estudantes, né? Os estudantes vão fazer uma autobiografia no final
E aí eu consegui ter uma boa relação no meu tirocínio com os estudantes e tudo mais. E na confraternização, estava tomando café e tal, e tal, e tal. Os estudantes falaram que várias pessoas se sentiram desconfortáveis para fazer aquele trabalho. E eu achei, nossa, um trabalho água falar de si. Mas para muita gente não é fácil, tá? A ponto das pessoas quase desistirem do componente para não ter que fazer aquilo. Pedirem trabalho alternativo para não ter que fazer, para não ter que falar de si, tá? Naquele contexto. Pode falar de si na terapia, pode falar de si em outro lugar, mas naquele contexto era difícil. Então, para a gente ver como as definições de situação são bem assim diferentes. Assim. O quanto as pessoas se sentem livres, aptas, o que é que escreve na autobiografia. A partir, eu me lembro, o estudante, eu perguntei assim, minha primeira pergunta no mestrado foi: me conte como foi seu percurso em psicologia. Rapaz, as pessoas começaram de momentos diversos. Teve um que começou do nascimento. Foi uma entrevista de 1 hora. Né? Isso, sempre quis ser psicólogo desde bebê, assim, desde que eu nasci. Não, mas a história dos pais, separados, classe popular, né? O bairro também tinha muita importância na narrativa dele. Até ele chegar no Enem, ele passou pela fundamental, pelo ensino médio, tornar-se negro, tudo isso, né? Então, aí as pessoas perguntam, começo de onde? Comece... Não, na minha lógica, era para falar a partir do momento que entra em psicologia, mas eu não anunciei e acabou se tornando super interessante. Porque para algumas pessoas, principalmente para aquelas que o curso de graduação era tido como certo, você escolhe algo que você vai poder fazer, que a sua família vai poder te proporcionar, seja na universidade pública ou não, mas tinha aqueles que eram uma incerteza tremenda. Então, tem a indexicalidade, né, de uma entrada no curso de psicologia. Então, essas pessoas elas precisavam, como se fosse remontando aspectos da história de uma comunidade, na verdade. Porque a mãe precisou trabalhar mais, porque a irmã saiu da escola particular, porque a universidade é mais importante, e assim vai, né? Então, foi muito interessante isso. Porque mesmo na pesquisa autobiográfica, tem esses embaraços aí. O embaraço ficou com assim, foi uma entrevista ótima, né? Mas depois eu fiquei assim, foi de uma incompreensão, porque a pesquisa é sempre lacunar, a gente faz perguntas e a gente faz o piloto e tá tudo bem, mas tem sempre uma incompreensão no momento que a gente, dialoga, e aí surgem novos questionamentos sobre a pesquisa. Eu acho que a gente precisa se abrir para isso, sabe? Eu coloquei isso, esse era o tema que eu coloquei, mas não foi interessante para todo mundo. Sabe? Algumas pessoas se engajaram muito, como os estudantes negros que eu entrevistei, que para eles foi transformador vir falar de Virginia Bicudo e me ver como pesquisadora negra ali. Ao passo que para outro estudante, normal, não posso falar muito mais do que isso. O que é que diferencia essas duas experiências? Foi o que eu escrevi na minha dissertação. Né? Por que algumas pessoas são tomadas e utilizam como marcador a entrada de uma autora negra e outras tanto faz? Né? E aí eu fui descrever a experiência dessas estudantes. Fiz, né, o signo pertença, alguns estudantes negros buscavam pertencimento, alguns estudantes negros já estavam no campo já do combate, né? Já participando de movimentos sociais, já questionando a psicologia, já estavam no campo mais crítico. E as estudantes brancas, teve uma que falou assim, Vita, em termos de pertencimento, eu não tenho problemas com relação à psicologia. Eu me vejo na profissão, me vejo nos autores, me vejo nas professoras. Eu só consigo perceber o quanto o curso é branco a partir das narrativas das minhas colegas negras, né? Então, olha como é essa vivência formativa, né, dessas pessoas. Então, se abrir para se afetar mesmo, assim, na pesquisa
biográfica, autobiográfica, tomar nota, teve compreensão, teve dificuldade. Isso é massa. Para mim, é a melhor parte da pesquisa, quando você encontra o outro. Sim, Sônia quer falar. Não, é Jamile tinha pedido. Eu não estou vendo as mãos. Oi, gente. Então, obrigada, viu, Vita, por compartilhar. Na verdade, eu vou falar que uma dúvida que eu sempre tive, eu sempre fico com isso quando eu leio as pesquisas e tal, que é sobre o tempo mesmo. O tempo entre a observação que se faz e a sua escrita, né? E aí, aprofundando aqui nesse discurso, que as ações vêm a partir das percepções, né, das nossas reflexões e tudo. Eu queria te ouvir, se for possível, sobre a questão da escrita, do imediatismo da escrita na hora que você tem o impacto da observação, ou sobre o tempo que se leva para refletir sobre aquilo. Por exemplo, nesse último caso que você citou dessa entrevistada. No momento que você toma nota, que você faz a escrita daquilo que te impactou e do que você ouviu, né? Porque existe uma diferença. Você ouviu o que ela disse e você foi refletir sobre aquilo, né? Mas a gente sabe que a nossa reflexão também tem a reflexão imediata, né? Pá, poxa, isso me afetou. E tem quando você começa a processar aquilo no decorrer dos dias, né? Você vai maturando aquelas ideias, né? Enfim, eu tenho essa dúvida crônica, eu sempre fico com isso. Acredito que não há resposta, não há resposta, porque também deve variar muito de pesquisadora para pesquisadora, né? Do processo de escrita, mas sempre fica essa lacuna, assim, o imediatismo, o tempo da reflexão para os diários etnográficos. Viajei, né? O que eu entendo é assim, quando você, o que eu entendo é, quando você considera que o seu objetivo foi cumprido, escreva. Eu me lembro da primeira análise de dados que eu mandei para a Sônia. Falei, Sônia, pelo amor de Deus. Não foi, Sônia? Falei, me salve aí. E Sônia, misericórdia, o que é isso? Para chegar numa descrição, né, que fosse agradável de ler, etc. Primeiro a gente faz essa, se encontrei isso apareceu. A gente pode recorrer por exemplo, saturação. Quantidade de vezes que as pessoas se referiam a determinados termos, como, por exemplo, pertencimento. Alguns estudantes se referiam muito a pertencimento quando eu falava sobre a vivência do curso de psicologia. Outros já falavam assim, não tem nada a ver comigo, quero sair, né? É racista, né? Se colocavam dessa maneira. Então, eu fui colocando isso já no texto. Eu tive 3 meses também, né? Entre as entrevistas e a defesa. Então, foi assim, entrevistei todas as pessoas em 3 dias. Tá? Então, conforme eu transcrevia, tem essa técnica, né? De observar os dados também, aí a codificar os dados. A teoria fundamentada em dados traz isso, né? De imprimir tudo, de colocar lado a lado, de ler, de reler, e de ir pontuando as categorias e tal. Mas o diário ajudou muito, porque as categorias elas se faziam presentes. Uhum. Conforme eu saía de uma entrevista e ia para outra, opa, atenção flutuante, né? Opa, isso já apareceu na entrevista de fulana. Vou anotar aqui, fulano e fulana estão próximos, né? Eu utilizei Iramutec também, né? O Iramutec faz essa análise também do quanto os discursos se aproximam. Mas, de fato, observando a narrativa, o que eu já tinha anotado no diário sobre as impressões de cada entrevista, né? As pessoas que realmente utilizavam mesmo definiam as situações de maneira parecida, né? E se situavam, se localizavam no processo, no momento da formação, muito parecido, assim, nesse tornar-se profissional, né? Construção do self profissional deles, né? Eles estavam num momento muito parecido. Assim.
né? Conforme se aproximavam da formatura, e um estudante negro diz assim, olha, além de ter esse questionamento com relação a vou ser um bom profissional, que tipo de profissional eu sou, ainda teria o fato de existem profissionais como eu, onde é que os profissionais como eu estão? Né? Os estudantes negros lidavam com isso, assim, né? Enquanto as estudantes brancas, elas buscavam se apropriar da perspectiva pedagógica, teórica, né? Então, tinha um desafio a menos, porque, como uma estudante falou, com relação a isso, não tinha grandes problemas. Então, tudo isso eu fui pontuando. Ó, fulano falou isso, e aí, no final das contas, deu certo, né? Consegui título. Mas não é sem desafio, não é sem dificuldade, né? Eu Mas, por confesso que eu exemplo, sobrevivi. a Né? elaboração com relação, confesso, a elaboração a elaboração com relação àquilo que te afeta na pesquisa, às vezes vem muito depois. Eu defendi em 2021, né? Defendi em dezembro de 2021. Então, para amadurecer certas coisas que a gente fala e passa, como, por exemplo, no percurso da pesquisa, lidando com a epistemologia feminista negra, e, ao mesmo tempo, eu estava fazendo a extensão também com o referencial das oficinas, sobre formação de racismo e psicologia, e o professor sair da sala e largar a gente no meio da intervenção, né? Enfim, as coisas de entrar em turmas que não respondiam. Tudo isso fez parte dessa minha formação aí no mestrado, né? Então, são coisas que eu vou elaborando conforme aí o processo também, enfim, de formação até hoje. Até hoje eu escrevo coisa no doutorado também sobre o mestrado, né? Várias questões surgiram dessa vivência. Diga só. Não, eu estou dizendo que eu sobrevivi a esse método anárquico, né? Mas Clandestino, profano. exatamente, mas eu acho, e isso não era nem o que eu ia falar, mas eu acho isso uma questão importantíssima, porque a gente fala assim, a gente bota no cronograma, né? Produção de dados, não sei o quê, escrita da tese, escrita da dissertação. Gente, esse tempo é formal para a agência que está lhe dando a bolsa ou para o programa de pós-graduação. Isso não existe como prática de pesquisa. Um tempo que vem depois do outro. Por exemplo, se bota assim, revisão de literatura. Eu já digo para todo mundo, pelo amor de Deus, bote essa revisão de literatura aí durante 4 anos, porque na prática é isso que vai acontecer. Né? Eu estou falando, eu já contei essa história centenas de vezes. Eu estava com minha tese pronta, vejo um livro anunciado, saio, compro o livro e o livro muda a minha tese. A tese estava escrita praticamente, eu estava voltando para o Brasil. Né? E é o livro que eu sugiro para todo mundo, meu chão para pisar, que é a descrição etnográfica. Eu acho que ele é um livro de epistemologia, na verdade. A discussão que a Plantini faz é uma discussão epistemológica importantíssima. E é fácil de ler, né? Eu gosto, além de tudo, porque ele é simples. Ele não é um cara empolado, chato. Então, eu acho que os tempos da pesquisa, aí, só voltando para a Jamile, eles não existem como entidades, comunidades separadas, né? Então, dá vontade de escrever, escreva. Pensou numa coisa, escreva. O diário de campo para mim, a escrita da tese não deixa de ser a escrita do trabalho, né? Porque aquelas notas viram questões, você vai desenvolvendo, né? E eu acho que para aqueles que têm dificuldade de escrever, esse adiamento só dá problema, né? Só dá problema, porque aí quando você vê na frente aquela maçaroca, e você faz o quê, né? Dá o pânico da página em branco. Mas era um outro aspecto disso, da escrita. Bom, enfim, essa coisa dos times. O que eu queria falar, assim, comentando o trabalho de Vita Ilma, é o seguinte, por um tempo, eu fiquei me perguntando muito
se eu tinha saído da psicologia para entrar na sociologia, com um raciocínio extremamente disciplinar. Mas era um raciocínio que fazia sentido, porque eu fui muito acusada de não ser uma verdadeira psicóloga, né? De não estar nunca mesmo dentro desse campo. Até que, depois de passar muito mal, sofrer com isso, tal, eu cheguei à conclusão, e sabe o que mais? Eu estou mesmo com o pé do lado de fora, e a perspectiva interdisciplinar me pareceu a mais correta. Né? Não sei se é a mais correta, porque aí você já entra até numa coisa meio valorativa, mas a que cabia mais em mim, entendeu? A que me organizava melhor. Era poder fazer esse fluxo entre... Eu estou falando, coitado do Robson, que acabou de se formar. Meu Deus. Faça de conta, Robson, que você não está ouvindo nada disso. Tá? Não, mas eu acho que, às vezes, eu digo umas coisas que as pessoas ficam assim, poxa, mas ela não gosta da psicologia? Não, eu não gosto de uma certa psicologia. Entendeu? O que eu chamo, ironicamente, de meu pai e minha mãe. Entendeu? Aquela psicologia, sabe, de uma coisa tão ahistórica, apolítica, asocial, econômica, a tudo, que é como se esse sujeito míngua, não existe. Ou interseccionalidade não é uma proposta de teoria crítica, né? Porque se você tem que juntar tudo que uma pessoa, todos os graus de imersão dos indivíduos dentro da pesquisa, então a psicologia só a questão subjetiva, o mundo subjetivo, ele não se constitui por si, sozinho, aconteceu, é da natureza humana, sabe essas coisas? Então, eu me perguntei muito sobre isso. O que é que acontece no meu caminho? No meu caminho acontece minha formação em Paris 8. E Paris 8, a exemplo do que foi o departamento de sociologia da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago, era um lugar interdisciplinar. Quer dizer, uma pessoa lá não tem uma pessoa como Alain Coulon. Alain Coulon é psicólogo social, economista e sociólogo. A formação que ele obteve é essa. Como era a formação de Arduino, esse povo todo que Vitaíma citou aí, né? Eram todos, sabe, com várias formações, e é claro que a cabeça dessas pessoas, numa universidade que fomentou esse intercâmbio, essa ausência de porteira disciplinar, só podia dar nessas coisas que a gente anda estudando até hoje e descobrindo mais ainda como é que a gente pode utilizar isso, né, no trabalho, na atuação profissional e mesmo na pesquisa. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque quando o Vitaíma fala dessa coisa, o Vitaíma não o texto, né, que fala da questão do estranho, né? A psicologia, a sociologia clássica, ela também é uma sociologia de fronteira, né? De porteira, fechada. O que ela fazia? Ficava lá o sociólogo, mandava suas equipes para o campo fazer as pesquisas, tanto que viram uma piada, né? O sociólogo clássico é chamado pela Escola de Chicago de sociólogo de poltrona, porque ele ficava dentro do gabinete mandando os estudantes deles, os pibiques, não sei o quê, né, para o campo fazer pesquisa. Ele pegava aquela maçaroca toda e ia lá trabalhar qualitativamente. Nunca viu um sujeito real no seu campo, no seu lugar, na sua vida cotidiana. E o que é essa lógica que a Escola de Chicago vai inverter? E a Escola de Chicago e toda uma tradição em pesquisa a qual a etnografia pertence. A noção de estranho, tem um outro livro de Laplantine, que é Aprender a Antropologia, que é um livro anterior, mais clássico, onde ele conta a história da antropologia. Ele fala do conceito de estranho, né? Porque a antropologia, a etnografia e tal, ela vai muito em cima, nós vamos descrever, nós vamos atuar em lugares que não são nós,
nós, os ocidentais, nós vamos para onde? Para as Ilhas Trobriand, para o Pacífico Sul, para os povos, como é que chama? Indígenas de não sei de onde. Bom, toda uma antropologia é constituída nisso. Chega uma hora que esse conceito de estranho começa a se esgarçar, não só porque quase tudo tinha sido explorado, esses estranhos mundos tinham sido... Como? Alguém se dá conta e, poxa vida, tem tanta coisa para estranhar aqui em volta da gente. A vida que a gente leva como ocidentais, em metrópoles, em cidades, é também estranho. Você pode estranhar o familiar. E nisso eu acho que tem um jogo, e que é um jogo que precisa de treino. Porque o que é familiar não aparece. Você pode conviver com uma coisa a vida toda sem ter a menor noção de que você está imerso naquela realidade, de que aquelas coisas existem. Porque aquilo se tornou parte, tão parte de sua vida, que não tem um distanciamento para você olhar. Então, o treinamento do etnógrafo, né, do psicólogo implicado com a vida real, a vida das pessoas, tal, do sociólogo, é esse jogo de estranhar o familiar. Né? Você veja que, quando Vitaíma fala o tornar-se negro, isso para mim, no início, era uma coisa... Sabe, eu, como dita branca, né? Como é mesmo tornar-se negro? Poxa, mas tem mesmo um tornar-se negro. Sabe? Uma coisa que você é uma pessoa, você é uma criança, você está ali naquele universo. Alguém vai chamar a sua atenção de que você não é igual aos outros. De repente, aquele cotidiano plasmado, organizado, se rompe. E você entra na situação de ser você mesmo um estranho. Né? De você se tornar um objeto, não deixa de ser um objeto de pesquisa. Então, eu fico pensando que o estranho ele é insondável, o estranho ele merece uma atenção muito dedicada. E ele deve escapar de todas as tentações, o pesquisador, de todas as tentações de reduzir esse estranho de uma hora para outra a alguma coisa que ele conhece, que ele já conhecia. Ele tem que continuar nesse jogo aí de lusco-fusco ao longo da pesquisa. Quando Vitaíma disse agora, eu até hoje penso na minha dissertação, eu já cansei, inclusive, tudo que ela escreve no doutorado, ela, quando eu escrevi não sei o quê... Aí eu falo, meu Deus, ainda tem coisa dessa dissertação para essa criatura ver, mas isso vai acontecer. Eu tenho 200 anos que tenho um título de doutora. Até hoje eu me ressinto de não ter explorado o que eu antevi como uma coisa importante e que não tive orientação, que me dissesse, não, Sônia, esse é um bom caminho, vá ali. Que era o quê? Juntar a minha observação na escola com Foucault. Né? Com a abordagem Foucaultiana cabia na minha pesquisa totalmente. E eu passo por Foucault como se ele fosse uma coisa que todo mundo já tinha visto. E não era, sabe? Era uma coisa extremamente inovadora. Eu toda vez digo que eu vou refazer esse doutorado, mas ainda as Vitaímas da vida não me deixaram ainda, né? Então não tive tempo ainda de voltar, porque é uma pena que eu não tenha feito essa exploração, né? Eu achava que já estava tudo dito, então lá fui eu embora. Então, acho que esse voltar, né? E aí, de novo, vem a questão de Jamile, essa escrita não acaba. Essa escrita não acaba, ela não tem fim. Você pode botar o ponto final, fazer a tese, não sei o quê, parará, virei doutora a mais. Eu voltei lá, aquele negócio ainda tem coisa para explorar. Então, além do estranho ser insondável, tarará, o familiar, ele cega, né? A ideia é que você está cego pelo cotidiano. Você é tão familiar que isso traz uma espécie de cegueira. Lá vai ela para as notas dela, viu? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Aí ela bota assim, tem outra coisa que ela faz, né? Assim, numa conversa pessoal com Sônia, aí bota lá nota de pé de página no artigo.
Ela bota que falou comigo, não sei o quê. O povo deve achar que ou ela ou eu somos loucas, né? Porque Eu pergunto a ela assim, Sônia, o que é bricolagem? Ela vai me responder uma mensagem no WhatsApp, eu vou e boto lá. Sônia Sampaio, uma mensagem no WhatsApp, o que é bricolagem? Então, sim, então, voltando à história da psicologia e da sociologia, o que eu fico achando é que esse universo fechado da psicologia, ele sofreu uma pressão política. Essa é uma discussão política, né? Porque você não pode ter um sujeito descarnado. Entendeu? Quando alguém me disse assim, eu me tornei negro, poxa vida, tem tanta história nisso. Eu vi ontem um filme que saiu eu e a Piauí, né, gente? Vocês sabem que eu sou eu e a Piauí e eu. Saiu um comentário sobre uma filmografia brasileira feita por, acho que um cara do cinema, não sei que é o nome, jornalista, ele é especializado nisso. Então, ele fala do certo clima do Brasil que ele consegue depreender em filmes, né? Mais ou menos contemporâneo, e ele pega um filme do mesmo cara de Bacurau, né? Que eu me sei, claro, o nome, o livro que tem no Netflix, que chama Som ao Redor. Eu vi ontem esse filme. E é muito incrível, porque você vê esse clima que o Brasil vive de temor, de receio, de violência iminente, se montando, acho que o filme tem uns 10 anos já, na obra desse cara, e aí ele cita outros que vai terminar, que eu não vi ainda, que é o Grande Sertão Vereda, né? Que saiu aí já no cinema. Como esse lugar que o Brasil está atravessando de um certo pânico, né? Um mal-estar, né? Pensando em Sig, né? Kleber Mendonça Filho? Oi? Kleber Mendonça Filho, que fez Bacurau? Isso, exatamente. Então, esse filme tem no Netflix, eu vi ontem. O filme, ele deixa o tempo todo, meu Deus do céu, quem é o protagonista desse filme? Começa daí, né? O que é que essas pessoas estão sentindo? E aí você começa a pensar o quanto esse clima do Brasil se repercute no estado de saúde mental das pessoas, sabe? Então, outro dia, eu vou dizer um negócio, pelo amor de Deus, vocês não reproduzam sem o contexto, tá? Um professor que não é nem dessa universidade disse, outro dia, a Gina, uma coisa assim, esses estudantes estão parecendo galinha de granja. Estão parecendo galinha de granja. Aí a Gina falou assim, como galinha de granja? Não entendi. Aí ele falou assim, galinha de granja não pode ter estresse nenhum, senão morre. Se referindo à dificuldade dos estudantes com a questão da saúde mental, das depressões, né? Como se tivesse realmente uma febre. Eu negava isso, eu me lembro, confesso que eu achava que isso era um certo alarmismo, entendeu? Mas hoje eu sou levada a acreditar que a gente tem muito mais incidências de problemas de saúde, né, que afetam, né, o campo psicológico das pessoas do que a gente tinha quando eu era estudante. Eu não me lembro de ninguém que pirou. Eu me lembro assim, um se matou, mas era assim, em 10 anos, entendeu? Mas hoje você tem realmente, sabe, um adoecimento. Então, o que é esse adoecimento? Para eu entender isso, eu não posso fazer uma entrevista com a pessoa e achar que isso é suficiente. Eu tenho que tomar distância, estranhar tudo e ver. Tem contexto? Qual é o contexto? E o cara traz isso na filmografia brasileira e eu achei uma discussão lindíssima. Claro que vocês não vão conseguir ler o negócio lá da Piauí, mas eu vou fazer que nem eu fiz no outro que eu quis que vocês lessem, eu vou selecionar, fazer um documento Word e mandar o comentário para vocês, porque eu achei muito interessante. E você veja como você, dentro do campo da ciência, você tem que sair
para outras áreas. De eu parar. Essa discussão tem origem numa discussão de filmografia. Nada a ver, até, a priori, com a psicologia. Bom, falei como o quê? Gastei todo o tempo, meu Deus. Só para falar do Iramutec, que eu botei ali, ninguém comentou, que é o seguinte. A ideia de software para você lidar com dados é uma ideia que precisa de muita atenção, não estou dizendo que não se faça, mas eu acho que a gente precisa ter muita atenção, porque aquela vontade, sabe, Caetano fala assim, aquela vontade danada de ser americano, né? Nem danada que ele fala, é filha da puta, né? Numa música, né? De usar uma calça jeans, tarará, essa vontade, né, que a minha geração tinha. Então, essa vontade danada de não ser das ciências humanas, de ser das ciências duras. Então, em vez de você ir para artesania com o dado, de você pegar, puxar, esticar, que nem você faz pão, soca, sova, deixa lá quieto no forno. Eu acho fazer pão uma metáfora da pesquisa maravilhosa. Né? Você junta tudo, aí depois você separa, aí você esconde, você aquece, tá? Puxa, estica, até que o pão rola. Tá? Então, a gente abandona isso e vai para o software. Entendeu? Com uma ilusão de cientificidade. Então, a gente não está convencido de que a gente está num outro campo da ciência. Né? E um outro campo válido, correto, né? Que traz muita contribuição. Né? Vamos deixar dessa vontade de ser americano, entendeu? Assim, eu não quero fazer psicologia de poltrona. Eu quero catar a pessoa e trazer aqui para o meu lado. Eu quero saber que pessoa é essa, como é que ela vive, qual é o contexto. Bom, meu povo, o que é que o outro está dando risada? Esse Ricardo é uma pessoa disruptiva, não acha? Totalmente disruptiva. Então, aí, Jamile, exatamente. Hoje você veja, eu fico impressionada como tem trabalho em enfermagem, com etnometodologia, com interacionismo simbólico, com etnografia, com análise institucional. O que essas enfermeiras estão fazendo, gente? Saindo do campo dela e procurando, pelo amor de Deus, um outro lugar para compreender a própria profissão. Bom, já fiz meu discurso, chega. Fui-se embora. Inclusive, a Alain Coulon dava aula de medicina, né? Exatamente. Aqui na UFBA. Eu já vi pesquisas de enfermeiras sobre assim, cuidado de feridas, coisas completamente aleatórias que não faziam parte do escopo do que eu estava pesquisando, mas que mostra assim, o quão importantes são essas pesquisas para a área da saúde, né? E que a psicologia ignora, assim, etnométodo, né? Ignora o papel das interações, muitas vezes, ou aquilo que se produz, né? Desse encontro entre duas pessoas que estão desempenhando determinados papéis. Né? Então, tem papel, tem conversão, como diz Anselmo Strauss, não é conversão religiosa, é conversão de papel, conversão de status. Né? Se convence o outro a deixar um papel, um papel específico. Né? O ritual, ele necessariamente implica numa mudança de status, não para todos. Aí a gente está falando sobre formatura. Né? Sônia até fala sobre isso. Vitor, uma psicologia de desenvolvimento. Quem é que diz que com 24 anos a pessoa é adulta, então? Né? Adultez emergente. Então, com 18 a 24 anos. Então, de 24 anos é adulto. E tem gente que com 24 anos fala, não, vai para a clínica, né? Não me sinto adulto e agora? Porque antigamente os pais diziam, com 18 anos você vai sair da minha casa. Agora é com 24, 24, o psicólogo disse que é 24, a psicologia diz que é 24, você vai sair com 24. Chega aos 24, as pessoas estão em crise porque não se sentem adultas, porque não tem emprego, né, estável. Então, mas eu discordo de Sônia com relação ao software. Eu acho que o software pode ser usado sim, viu? Nas pesquisas qualitativas, e você pode descrever, você pode fazer uma análise qualitativa, inclusive o Iramutec é quali, né?
mas que precisa de metabolização. Eu me lembro quando eu mandei a resultado de Iramutec, árvore de similitude, para a Sônia. Sônia, o que é isso? Mas depois eu consegui traduzir. Então, vai e volta, né? O texto vai e volta. Minha editora aí, para me orientar. Tá no mudo, Sônia. Tá no mudo. Segue no mudo, viu? Aí pronto, voltou. Pronto, acabou. Não, pode ser até uma ignorância minha. Você precisa me convencer. Eu já estou naquela idade que eu preciso de convencimento, entendeu? Eu preciso investir para mudar a ideia da pessoa, porque senão ela fica ali com aquela mesma e única compreensão. Então, Isso não é idade, não. Isso não é idade, não. Isso não é idade, não, é? Eu acho que é. Isso é o seu jeitinho, nem vem, Sônia. A idade. Isso é você. Subjetivações. Subjetivações. Subjetivações, então. Enfim. Olha, Quem mais quer falar, só para gente? contextualizar, o que eu estava rindo para contextualizar, essa coisa, né, assim, de como a gente vive uma ordem social. Bem, temos uma diferença geracional muito grande aqui nesse grupo, né? Que traz toda essa heterogeneidade de visão, né? Qual o lugar do software? É legal, não é? Né? Isso eu acho que tem a ver com várias questões geracionais e de formação de pensamento críticos distintos, né? Mas o que eu estava rindo, na verdade, um riso bem inadequado, mas essa questão da saúde mental na universidade, eu tive, acho que todos nós tivemos e continuaremos a ter o mesmo dilema em relação a aquela confusão do momento contemporâneo, né? Banalização do diagnóstico em locais e dispositivos de saúde, em que a nomeação do adoecimento ou da questão do sujeito, ela vem antes da experiência, o boom da medicalização e também um neoliberalismo horrível, selvagem, colonial, que produz um desencontro com o mundo, que produz sofrimento mental. Ao mesmo tempo, a psicologia, né, e outros dispositivos de saúde têm discutido pouco, né, como que as nossas condições de adoecimento mental, elas estão diretamente relacionadas a um projeto de mundo que não tem espaço para ninguém, né? Então, Vitailma, né, falando essa coisa da psicologia do desenvolvimento, é muito engraçado. Meus pais são da década de 50. Então, eles tinham uma certa concepção na cabeça também que 18 anos era um grande marcador de grandes coisas que aconteceriam na minha vida. Vamos lá, né? Tirar carteira, sair de casa, CLT formal. No meu caso, eu não precisei trabalhar, né? Quando eu estava na graduação. A ideia da virgindade era muito localizada nos 18 anos. Eles se equivocaram, mas tem várias prescrições, né, do que é ser adulto, o tal do trabalho fixo. Agora, vamos olhar para hoje. É óbvio que a minha geração foi uma geração muito maltratada por essa prescrição, porque seria impossível para nós conseguirmos ter as estabilidades de casa, propriedade, carro, né, que pais, inclusive pobres, que fizeram ascensão econômica na década de 70, eles conseguiram. Alguns, não vou dizer todos, hein, gente? Mas pessoas populares conseguiram comprar carro e casa, né? Em algum momento, não todas. Tem gente que a gente está falando de extrema pobreza. Estou dizendo de uma classe trabalhadora que conseguiu fazer uma ascensão econômica pela via do trabalho. Minha geração, a gente acreditou nisso e todo mundo adoeceu, deprimiu, porque o mundo não bateu. E os meus alunos de hoje em dia? Eu dou aula no primeiro período, para alunos de 17 e 18 anos, né? Disciplina Psicologia, Ciência e Profissão. Eu também estou em outros lugares, óbvio, né? Da grade, mas a minha obrigatória ali, né? De concurso, vamos dizer assim, são os fundamentos epistemológicos. Eles, eu acho que eles conseguiram uma saída que foi uma saída até meio cínica. E é dizer assim, para que isso? Para que estudar? Para que morrer de trabalhar? Vai adiantar nada, tá todo mundo ferrado, acabou para todo mundo, o mundo vai acabar. Eles já vivem crise climática como uma certeza. Na minha época, a gente estudava, tem como resolver. Eles já são assim, acabou, tá tudo derretendo, o mar vai invadir. E isso também produz um certo sofrimento neles, né? Um sofrimento diferente do da minha geração, mas continua sendo sofrimento. Eu ri
porque eu acho que esse tem sido o meu grande dilema como professor. O que eu doso e levo em consideração desse sofrimento e como que eu duvido desse sofrimento como destino, sem desrespeitar o sofrimento. Mas é muito comum hoje em dia na experiência docente, eu não sei para vocês, que os alunos cheguem com diagnósticos que me dizem, então, como que eu tenho que avaliá-los. Eu não posso apresentar trabalho de forma em seminário, porque eu tenho transtorno do X que me impede de falar em público. E aí eu sempre tento duvidar, não para expor o aluno ao seu próprio sofrimento, mas também para duvidar de que isso impede de construir, digamos assim, os laços que a universidade exige, propõe, convida, né, que os estudantes façam. Imagino que na clínica em Vitaúma, né, as pessoas jovens universitárias devem estar levando isso demais, assim, né, a universidade como local de sofrimento. E eu sempre falo, ó, não só, é um lugar de potência também, tem sofrimento também na rua, mas não só. E aí, como que a gente faz isso sem romantizar, mas também sem tomar o diagnóstico como destino? Porque isso eu me recuso. Aí, Sônia falando, né, da cabeça dura. O dia que alguém conseguir me argumentar que diagnóstico é uma coisa que realmente diz sobre o sujeito e que eu tenho que levar em consideração porque isso foi avaliado por alguém, eu mudo de posição. Por enquanto, eu acho que não, né? A gente vive o boom de estudantes de uma geração com diagnóstico de autismo e de transtorno de atenção, né? E o que isso diz sobre o mundo que os estão, né, que os está produzindo nesses lugares de dificuldade com o laço social, de dificuldade com a comunicação, de dificuldade de demonstração de afeto, de dificuldade de concentrar, né, e ter atenção por mais de 10 minutos numa sala de aula. Eu sei que sala de aula é bem chato às vezes, né? Não a minha aula, porque o que eu dou não é aula, é show, né? Me ajuda. Eu sou um espetáculo. Mas eu sei que existem, né, dificuldades de concentração. Pode a pessoa ter essa. Tem gente que tem ali dificuldade. E hoje eu vejo, né, os alunos, eles escutam 10, 5 minutos celular, escuta 10, 5 minutos, sai de sala de aula. Tudo bem, a gente tem que repensar nossas metodologias. Eu concordo, mas eu não tomo essa posição dos alunos como destino também, não. Eu ri por causa do meu... da minha grande angústia como docente no momento atual. Como engajar? E eu lembro que eu falei isso para uma colega psicanalista, né? Eu falei assim, na minha época a gente amava o saber. O saber era o tesão. Cadê esses meninos falando, nossa, a universidade é muito legal? Elas, que saber, Ricardo? Hoje em dia a ordem social não é o saber que mobiliza. É sobretudo, assim, sempre foi. Mas essa dimensão imagética do capital. Olha a figura do influencer. A gente vive uma geração de estudantes que eles querem influenciar. Agora, influenciar como, de que jeito e com quais bases? Né? Assim, influenciar só tomando o seu rostinho, o seu corpinho bonitinho, eu acho pouco. Eu acho pouco querer influenciar o mundo só a partir disso. É legal ser gato, gostoso, padrão, é muito legal. Mas só isso é pouco. Para a universidade pública, então, é muito pouco. Em outros lugares faz isso. Na universidade, dá para influenciar, nem gosto de influenciar, né? Dá para transmitir, né? Dá para sensibilizar pessoas a quem você é, para além do que você é como unidade CNPJ. Afinal de contas, todos nós temos virado, né, um grande CNPJ, uma empresa de si mesmo, né? Que deixa também todo mundo muito sofrido. Misericórdia. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Gente, eu vou precisar sair. Eu estou morta de agonia, porque, inclusive, tive que pedir um carro aqui enquanto estava falando com vocês, que eu detesto ficar dividida, mas eu preciso sair. E eu preciso interromper a gravação, mas eu queria fazer um convite para Ricardo, porque ainda ontem eu estava aqui sentada com a Gina e conversando sobre os termos da nosso ambiente. Empreendedorismo, influencer no sequerismo, tá? E tem um outro, que agora eu me esqueci, mas eram 3. Eu acho que isso dá um artigo sobre contemporaneidade importantíssimo de lógica. Oi? Deve ser coach. É coach? Coach. Não era uma outra coisa, mas é empreendedorismo. nessa linha. Todo mundo precisa ser CNPJ, entendeu? Todo mundo é uma mundo. empresa. Tem curso no Sebrae, gente, de empreendedorismo. Você não acredita mais em grupo.
solidariedade, não sei o quê. É você. E esses influencers são o que mesmo? Entendeu? Por que o mundo está precisando disso? E o que é que esse discurso cala na juventude? Como? Por quê? Né? Ouça bem, viu? Você está avisado para escrever isso comigo, viu? Estamos juntas, porque a gente gosta de grupo e coletividade, meu amor. Muito A gente bem, é dessa. muito bem. Quando ele disse que os pais dele são da década de 50, eu quase morri. Obrigada, eu nasci em 1952, eu sou baby boom. Sabe o que é baby boom? Sei. Depois da guerra, não tinha muito homem, aí as mulheres resolveram pegar os que tinham e engravidar. Então, todo mundo fez filho, foi uma taxa de natalidade enorme. Sou eu, entendeu? Essa geração, ou seja, eu posso ser mamãe dessa coisa. Deus me livre. Deus que me livre. Gente, me desculpem terminar dessa forma abrupta, mas imagina, não como. Debatemos tudo, Tá foi bom? ótimo. Obrigadíssima, Vitor. Na próxima a gente vai ter sobre epistemologia, né? Então, Denise. também no... Robson, cresça e apareça aqui, viu? Aliás, não precisa mais crescer, não. Já tá bom, de bom tamanho. Tá bom? Gente, muito obrigado, viu? Eu tô amando. Obrigado, Sônia, pelas suas palavras, por apresentar a interdisciplinaridade. Porque eu me identifiquei muito com o seu discurso, tá? Eu ri, mas é porque eu estava me identificando. Então, você já prepare aí já prepare sua apresentação, viu? Ainda em 2024, né? Não? João Vitor é cupista de Denise, gente. Só pode ser. A palavra é essa. Ele não aparece. Falou Denise, ele... Uau! A maior. Ele escreveu a maior. Que coisa. Você também, né? Pronto. Ela é ciumenta, viu, Ricardo? Eu sou terrível. Gente. Né? Vou ver ela hoje, manda as lembranças. Tá vendo? Ainda faz intriga. Ainda vai fazer intriga. Manda um beijo para ela. Beijos até mais, para vocês. Beijo. Vamos para Denise em agosto, tá bom? Beijo. Axé, gente. Beijo, boa semana para nós.